Pouquinho. Eu tô sem som. Por exemplo, ali um parágrafo aqui que você vai falar. Peraí, Rubiane. Professor, o senhor está falando? Agora vai, agora foi. Tá Agora caindo sim. aqui lá, eu vou ver se ele está conectado aqui à rede. Ainda bem que não está caindo do computador, né, que é o mais importante. Deixa eu ver qual é a rede aqui de casa que ele está conectado. Ah, então lá no do meu menino é pior. Pronto, agora ele não cai mais não, agora ele vai ficar mais estável. Então vamos lá, eu acho que vocês já viram aqui esse caso, né? A gente vai entrar na parte só de patologia para dar uma resumida, né? Conseguir ficar mais focado aqui nessa parte. Então, o paciente sofreu um acidente e durante o internamento ele fez um ultrassom de abdômen e essa ultrassonografia de abdômen ele revelou aí dois achados que têm interesse para a gente na área de histopatologia, né? Paciente Richards, 21 anos, dado importante que ele é etilista, e a idade dele também de 21 anos, é importante a gente falar para a gente entrar na discussão aqui das lesões que a gente achou no ultrassom de abdômen. A ultrassonografia de abdômen detectou que esse paciente tinha um fígado com volume reduzido, a superfície hepática tinha uma consistência, né, um achado, uma imagem de uma superfície grosseiramente nodular, representando a presença de sinais de fibrose no parênquima hepático. Também revelou, né, em colo descendente, colo transverso, a presença de imagens polipóides. E a partir disso daí, foi realizada uma core biopsy, né, uma biópsia por agulha grossa, diferente da PAF, né, que é a punção aspirativa por agulha fina, onde a gente procura, onde a gente tem o acesso às células. A punção por agulha grossa, a core biopsy, a gente tem acesso a um fragmento histológico, né, onde a gente consegue fazer uma análise histológica, onde a gente consegue ver os tecidos. E aí foi indicado que após a alta hospitalar, né, foi uma vítima de acidente, ele procurasse realizar um procedimento de colonoscopia para investigar o que representava esses pólipos aí que estavam presentes no colo transverso e no colo descendente. Baseado no que a gente já viu na parte de patologia gastrointestinal, eu queria que vocês discutissem aqui comigo agora o que é que essa imagem ultrassonográfica traduz para a gente aí no fígado dele e que procedimento e que continuidade a gente teria no estudo dessas lesões que foram identificadas pela ultrassonografia no colo desse paciente. Quem vai participar? Professor, eu não sei se é só eu, mas eu não estou Não estou conseguindo entendendo. ver a imagem, não. Daqui do texto?
Eu O acho que a projeto... gente não sei se a gente leu o caso. Não, esse caso vocês já tiveram, né? Porque foi um caso do... Acho que vários professores abriram esse caso 2. Ah, tá, é o caso 2 esse. É porque eu realmente passei batido aí no decorrer, né, do... Eu só li a parte de patologia. Talvez os outros professores tenham excluído a parte de patologia para vocês, não sei, na apresentação do caso, mas é o caso do rapaz, sofreu um acidente de trânsito, foi internado no João Paulo, não sei o quê. Se quiser, eu passo para cima aqui do... Consegue ver aí, né? Pronto, agora está aparecendo, né? Então, Porto Velho, depois das usinas, identificou o aumento dos acidentes. Aí, Richardson, estudante de medicina de 21 anos, foi para uma festa. É... Ah, sim, lembramos agora, lembrei agora. Encheu É, a pode lata ser. dourada, bateu, foi socorrido para o João Paulo. Até os outros professores já discutiram toda essa parte. Não sei se estava excluída ou estava presente essa parte aqui final, que é o que a gente acrescentou da patologia, né? Na verdade, esse caso já era para ter sido falado durante a parte gastrointestinal, mas ele talvez até fique mais proveitoso a gente discutindo já depois de vocês terem visto a patologia do trato gastrointestinal. Então, Tarek, vê aí para a gente aí o que é que essa imagem ultrassonográfica do fígado desse rapaz aí traduz, aí o que é que a gente espera encontrar nessa core biópsia aí dele. Só tá aparecendo alguma imagem ou não? É para Não, a imagem que Para você do... A imaginar, Tarek, eu acho. descrição da. Não é só descrição, é só descrição. A ultrassonografia detectou volume reduzido do fígado, superfície grosseiramente nodular e sinais de fibrose hepática. O que é que a gente vai ter aí? O que é que a gente vai observar nessa core biópsia aí desse fígado? Pelo que a gente já estudou, né? Inclusive, vocês fizeram prova e tudo. Qual o diagnóstico para você aí? dificuldade. Uma fibrose hepática, com formação de nódulos, significa o quê? Paciente etilista, apesar de jovem, cirrose hepática, tá? Paciente, apesar de jovem, 21 anos, história aí de alcoolismo, talvez de longa data, provavelmente associado com outros fatores, né, que podem gerar lesão aí hepática. O paciente cursou, né, depois desse acidente, ele na investigação, né, de trauma de líquido em cavidade abdominal, como achado incidental, ele teve a presença de um volume hepático diminuído associado à nodulariedade. Na biópsia, a gente espera encontrar o quê? A gente sabe que a cirrose é o processo mais avançado, é a fibrose grau 4 do fígado. É quando a gente tem aquele estímulo, aquela reação inflamatória, onde a gente tem um estímulo à formação de fibrose, e essas traves fibrosas, elas inicialmente ligam espaços porta, e mais adiante eles vão ligar espaços portas via centro lobular, fazendo com que a gente tenha essa distribuição, né, essa formação desses nódulos que isolam ilhas de hepatócitos e desconfiguram aquele arranjo lobular, né, do tecido hepático, fazendo com que ele entre em falência, né, fazendo com que a função hepática seja prejudicada, função e circulação hepática prejudicada, com consequente sinais de hipertensão portal, sangramento por varizes esofágicas. Então, o diagnóstico para a gente da parte do fígado seria aí, sem muitas delongas, né, porque a gente ainda tem outro caso, seria o de cirrose hepática. Outro achado no ultrassom
de abdômen desse paciente de interesse, né, da área da patologia seria a presença de múltiplas imagens polipoides em colo descendente e colo transverso. O que, quando a gente falou em pólipos, né, de forma geral, da mucosa, né, do trato gastrointestinal, a gente relacionou alguns tipos principais de pólipos. Quem é que define para a gente o que é pólipo e quem é que classifica para a gente esses principais tipos de pólipos aí que a gente pode identificar? Um pólipo intestinal seria como se fosse a criação de um pedículo, eu imagino como se fosse um pedículo, onde vai ter uma região onde ela vai sobressair e sustentada por um pedículo. Isso, excelente. Matheus definiu pólipo. Pólipo é uma elevação, né, de uma determinada região de mucosa, e geralmente esse pólipo ele pode ter classificação, que é aquela classificação de Yamada, sendo elevado, discretamente elevado, semipediculado e pediculado. Então, isso aí é uma definição de pólipo. É uma elevação da mucosa que ela pode ser, geralmente ela tem a mesma configuração da mucosa circunvizinha, né? O mesmo aspecto. Então, Matheus definiu muito bem a pólipo. E agora, quem vai me dizer quais são os principais tipos de pólipo de forma geral? Tem 3 aí para a gente falar, facinho. Inflamatório 1. Certo, isso aí entraria no neoplasma, né? Adenomatose. E tem mais um. Hiperplásico, excelente. Então, a gente teria 3 classificações principais para um pólipo de mucosa gastrointestinal, principalmente o foco da gente aqui, que seria o intestinal. O hiperplásico é onde você tem uma proliferação de glândulas típicas, glândulas normais, que se proliferam e elevam, né, projetam a mucosa para cima. O inflamatório, você tem um acúmulo de células inflamatórias, geralmente associado a edema naquela região, e aí eles fazem essa projeção da mucosa para cima. O adenomatoso é aquele pólipo onde você tem uma transformação neoplásica, ou seja, aquela glândula, ela sofre uma alteração no seu DNA e ela começa a reproduzir, ela começa a se multiplicar com essa alteração. Neoplasia, por definição, é aquela proliferação onde ela não necessita, as células se proliferam sem necessidade de estímulos, né, hormonais ou estímulos do próprio organismo. Então, ele começa a crescer e ele tem, geralmente, aquela configuração monoclonal, onde ele tem uma genética própria daquele tecido. O pólipo neoplásico, por sua vez, o pólipo adenomatoso, pode ser benigno, né, como os adenomas, e pode sofrer uma transformação maligna a partir do momento que o epitélio consegue vencer a membrana basal, a base do tecido, e invade o seu parênquima, invade o seu póreo. E aí a gente tem, na verdade, um adenocarcinoma. Visto essa definição que a gente acabou de falar agora, de forma rápida, porque a gente já tinha falado com vocês isso anteriormente, para vocês, qual é o diagnóstico desse paciente e o que é que a gente vai fazer com ele? O que é que a gente pode achar na colonoscopia dele? Professor, mas no caso dele não poderia ser já um
um câncer, porque ele tem tanto esses pólipos no intestino, como também tem nódulos no fígado, não poderia ser? Pronto, então, você aventou a primeira hipótese, né? Seriam múltiplos pólipos adenomatosos. Entre eles, você poderia ter um pólipo, um desses pólipos adenomatosos já com transformação maligna, com invasão. Então, você deu a primeira hipótese. Você está pensando aí em pólipos adenomatosos, entre eles, algum pode ser um adenocarcinoma, também com infiltração, né, neoplásica em vasos, com metástase para fígado. Quem defende outra hipótese? Lembrando, Ele pode também estar associado com a cirrose dele por ele ter tomado muito medicação. O senhor também disse que a gente poderia ter colite por ingesta de medicação, não é isso? vamos lembrar da epidemiologia. Então poderia ser inflamatório. O paciente tem 21 anos, né? Quem falou em metástase hepática não lembrou da idade do paciente. O paciente tem 21 anos. Então, para um paciente de 21 anos ter um adenocarcinoma de colo associado a metástase, antes disso, ele tem que ter uma doença associada. Uma doença associada que ele vai ter, mesmo jovem, a presença de muitos pólipos intestinais. A Daiane falou na questão das doenças inflamatórias intestinais. A doença inflamatória intestinal, nesse contexto, Daiane, para a gente, ele está um pouco mais, digamos assim, um pouco mais distante, porque as características ultrassonográficas poderiam ser uma de estenose com obstrução, né, mas menos provavelmente com a apresentação desses múltiplos pólipos. Mas é interessante citar justamente por causa da questão da idade dele. Quem contradiz aí a hipótese de pólipos adenomatosos, aí de pólipos neoplásicos? Podem falar, viu? Mesmo que vocês achem que é alguma besteira, vocês podem falar. E a gente tem que discutir isso daí. Se não for adenomatoso, existem duas possibilidades, né? Hiperplásico e inflamatório. O inflamatório, que eu citei, eles geralmente são pólipos isolados, né? São pólipos localizados e pólipos isolados, né? Então, se eu falei... Então, restou só o hiperplásicos, então. É isso que eu ia acabar de dizer. Então, se eu eliminei o outro, então a gente tem só o hiperplásico. Na continuação da propedêutica, né, do estudo desse paciente, esse paciente vai fazer uma colonoscopia. Então, a ultrassom falou em múltiplas imagens polipóides, mas não falou se eram 6, 10, 20 ou centenas. Tá? Então, vamos supor que a gente fez a colonoscopia desse paciente e nessa região de colo descendente e transverso, a gente identificou milhares de pólipos. A gente identificou que nessa região, toda a superfície interna daquela mucosa, toda aquela região, você praticamente não vê mucosa, você só vê pólipo. Ele tem centenas a milhares de pólipos, todos ali nessa região, identificada como colo descendente e transverso. Não são Professor, pólipos isolados. Vamos lá, Tari. geralmente é difícil de detectar esses pólipos? Ou... Geralmente na ser... ultrassonografia não, mas na colonoscopia é fácil de identificar. Então, identifiquei de centenas a milhares, incontáveis pólipos nessa superfície aí da mucosa dessa região. Vamos lá, lembrando que a gente falou
no livro lá de você está citado. Ele provavelmente é um portador daquela doença polipóide familiar, onde o paciente tem centenas a milhares de pólipos que atingem determinada região do colo. E aí, nesse caso, a gente vai precisar fazer o quê com Richarlison? Mas se for nesse caso, não tem assim um tratamento específico, né? Só se realmente chegar a obstruir, né? Que aí tem que retirar, né? Tem que fazer a colectotomia, né? Excelente. A gente tem que fazer a retirada desse segmento. Por quê? Porque esse paciente, em algum momento da vida, ele vai evoluir para um adenocarcinoma. São pólipos adenomatosos, são pólipos neoplásicos. Vai prevenir um câncer. Isso, a gente sabe que o Prof. pólipo... Então, quer dizer que o risco de câncer vai variar de tamanho e localização. No caso não cresça, então deixa quietinho lá. Negativo. A conduta vai ser a colectomia obrigatoriamente. Ou cedo ou tarde, algum desses milhares de pólipos adenomatosos aí que ele tem vai evoluir para carcinoma. Cedo ou tarde, com 30 anos, 40, 50, 60, mas ele vai ter câncer. Então, é obrigatório que ele faça a colectomia, faça a ressecção dessa região onde você tem milhares de pólipos para que se previna a evolução inevitável para o adenocarcinoma de colo. Tá? São muitos pólipos adenomatosos. Algum vai evoluir. Eu citei, inclusive, no pessoal da outra turma, por exemplo, a gente tem uma síndrome na pele, a síndrome dos nevos múltiplos, onde você pode ter um paciente e ele, na superfície corpórea dele, tem várias lesões, daquelas lesões enegrecidas, né, que o pessoal chama de sinal, e, na verdade, o nome é nevo melanocítico, é aquele sinalzinho. Então, tem pacientes que têm uma síndrome, né, que ele desenvolve centenas desses sinais, entre aspas, né, desses nevos. Então, por exemplo, o dermatologista, nessa condição específica, ele vai fazer esse mapeamento, esse paciente vai fazer um acompanhamento, geralmente anual, e ele pode detectar de forma antecipada, né, preventiva, alterações, forma, tamanho e coloração desses nevos, que são aquelas lesões pretinhas, né, que a pessoa tem, aquela manchinha, né, que podem indicar que esse nevo ele está sofrendo uma malignização, ele está se transformando em um melanoma. Então, dessa forma, ele pode ter lá no prontuário do paciente um desenho, por exemplo, da parte do dorso dele, das costas dele, e lá todo ano ele vai pegar lesões mais importantes, vai jogar aquele dermatoscópio, né, que é aquela lentezinha que ele joga, cola ali com a luzinha, e aí ele vai identificar se ali tem alguma característica de malignização. E aí, anualmente, ele vai extrair, né, cirurgicamente, quantos ele julgar necessário. 5, 10, 15 daquelas lesões que ele conseguir identificar que está sofrendo alterações compatíveis, né, ou sofrendo alterações que podem determinar aquele nevo a malignizar. Diferente do exemplo que a gente tem aqui, onde a gente tem múltiplos pólipos intestinais, o paciente não pode ter essa conduta expectante. Por quê? Porque, primeiro, não é de fácil visualização, como na superfície da pele, e, segundo lugar, a gente sabe que a evolução, sem sombra de dúvidas, vai ser para um adenocarcinoma colônico. Professor. Então, o caso é a ressecção desse segmento acometido pela essa polipose. Pois não.
Como que é o nome desse tipo de nervo enegrecido? Esse sinal dermatológico que você falou? Melanocítico. Todos nós provavelmente temos. E a Melanocítio. gente, aqui na pele da gente, a gente vai ter aquelas manchinhas, né? Aquelas manchinhas hipercrômicas. São muito parecidas, são diagnósticos diferenciais com a ceratose seborreica, que é uma lesãozinha um pouco mais elevada, também acastanhada, tá? A gente vai ver isso mais adiante em dermatologia, mas essa síndrome, onde você tem múltiplos nervos na pele, ela tem que ser monitorada pelo dermatologista. Por quê? Porque ele tem muitas lesões e essas lesões, isso é matemática pura, né? Se você tem uma lesão, você tem uma chance menor do que a pessoa que tem 100 lesões, por exemplo. E tem 100 lesões tem uma chance muito maior de evoluir aí para uma malignização de alguma dessas lesões presentes aí no dorso. No caso, isso pode estar associado à PAF, assim? Ao quê? A polipose familiar da adenomatose? Eu tô, pode estar, mas assim, eu estou usando um exemplo para a gente fazer o acompanhamento. Ele tem Entendi. um componente genético que pode estar associado a outros tipos de doenças do trato gastrointestinal, Entendi. essa síndrome névica, tá? Uhum. Mas eu estou usando o exemplo só para assim, se existe a possibilidade de a gente fazer acompanhamento em alguns tipos de lesões múltiplas, né, com possibilidade de evolução, mas nesse caso não. O paciente vai ter milhares de pólipos. Você não tem como, numa colonoscopia, examinar um por um e escolher qual é o que você vai retirar, tipo assim, anualmente. Uhum. É muito mais viável você realmente fazer a exérese, a lesão, né, segmentar desse colo, retirar essa região do colo que está acometido por esses pólipos, e aí você fazer a anastomose boca a boca, né, da porção distal com a porção proximal já livre desse acometimento. Então, para esse caso aí, a gente teria como hipótese do fígado a cirrose hepática, né, que pela idade do paciente não seria uma cirrose associada unicamente ao álcool. Dificilmente seria uma cirrose associada unicamente ao álcool. Provavelmente uma cirrose associada a outros fatores, aí, como cologia esclerosante, etc. E para o diagnóstico do colo, a gente teria como uma síndrome polipóide familiar, com indicação de exérese do segmento afetado. Fechamos esse caso. Dúvidas, comentários? E a gente vai agora para o que importa, e aí já é a área do nosso próximo estudo, que é a patologia do trato genital feminino. Professor, o senhor lembra daquele roteiro que o senhor fez no mês passado? Se o senhor pudesse disponibilizar um parecido com ele para a gente já se Posso, situando já. já tenho até pronto, vou disponibilizar Maravilha. já na semana que vem. No sábado eu já vou entregar para o pessoal da turma A e aí já mando também para o representante aí da turma B para vocês. Já tenho até isso, Excelente. acho que é só eu achar ele, onde é que ele está. Porque foi de Boa grande tarde, ajuda. para Foi ler muito nosso bom. caso 3. Dá uma ampliadazinha aqui. O caso é praticamente todo de medicina legal, tá? Mas aí a gente colocou um adendozinho ali para a gente aproveitar para a patologia. Quem vai ler? Quem vai ler? Pode Eu ser. posso ler. Vai lá, Matheus. Privilégio. Matheus. Valentina, 17 anos e 6 meses de idade, participou de uma festa em uma famosa chácara da cidade de Porto Velho. Durante a festa, ingeriu bastante bebida alcoólica. Acorda às 14 horas do dia seguinte da festa, com múltiplas escoriações avermelhadas em região pélvica e medial de coxas.
Nota uma camisinha amarrada em seu antebraço direito, com presença de saturação de sangue na peça. Vai então para casa e sua mãe, Dona Fátima, a leva ao pronto atendimento. Ao exame, nota-se ferida em face posterior de antebraço direito, em sentido transverso, de bordas irregulares, sangrante, fundo limpo, profundidade maior no centro do que nas extremidades e incapacidade para realizar a flexão do punho e dos dedos, 2, 3 e 4 quilodáctilos. Apresenta-se descorada, uma cruz para 4. Pulso igual a 110 batimentos por minuto, PA de 110 por 70 milímetros de mercúrio, afebril, abdômen inocente, ABCD do trauma sem alterações, estável hemodinamicamente, foi submetido à lavagem do ferimento, anestesia local e síntese. Queixa-se de forte dores em região pélvica, ardência em região vaginal ao urinar e ter notado um sangramento de pequena monta na sua roupa íntima. Recebe alta médica com orientação de retornar com o ginecologista e realizar exame no ML após sair do pronto atendimento. Dito isso, comparece ao ML para exame de corpo de delito na modalidade de constatação de conjunção carnal e ou práticas libidinosas e diz não lembrar do que ocorrera na festa. Informa que sua última menstruação ocorreu há 15 dias e que sua última relação sexual consentida com o namorado ocorreu há 2 dias e que não utilizaram preservativos. Pede, inclusive, para que não contemos nada ao namorado. Ao exame, nota-se ímã ovalado de orla média e ósseo estreito, com lesões cicatrizadas às 3 e 9 horas e anos com tonicidade preservada, apresentando fissura anal às 5 horas. Foram coletados materiais de fundo de saco vaginal, além de 40 ml de urina. A menor foi encaminhada à maternidade municipal para receber profilaxias para ISTs e gravidez. Os testes laboratoriais realizados na secção vaginal foram positivos para PSA e espermatozoides, negativo nas regiões anais e perineal, para PSA, espermatozoides e fosfatase ácida. Os testes realizados em secreção oral foram positivos para PSA. O exame de urina foi negativo para gravidez. Semanas após o episódio da festa, Valentina comparece ao consultório do Dr. Walter, relembrando o atraso menstrual e uma dor abdominal intensa, de início súbito a 12 horas, que piora com o movimento, associada à fadiga, inapetência, distensão abdominal, disúria, corrimento vaginal. Ao exame especular, mostrou colo uterino fiável, com saída de secreção purulenta e fétida. No toque vaginal, o cólon era discretamente doloroso à palpação. Ao ser questionada sobre o uso de preservativos, relatou que não utilizava com frequência. Valentina relatou que usa pílula pós-coito, levonorgestrel 1,5 mg, quando não faz uso de preservativo. Alegou também que faz uso de nistatina, creme vaginal, por 5 dias, e fluconazol 150 mg, 2 comprimidos, 1 por semana. Porém, sem melhora do quadro. Dr. Walter solicitou beta-HCG qualitativo, cujo resultado foi positivo, e ultrassonografia transvaginal, que não identificou saco gestacional no interior da cavidade uterina, observando-se uma mínima quantidade de líquidos livre na cavidade pélvica. Durante a consulta de sua filha com o ginecologista, Dona Fátima aproveitou a oportunidade e questionou sobre exames de rotina que ela deveria fazer, e disse que, há 10 anos, não realiza nenhuma consulta médica, tampouco exame preventivo. Com uma certa preocupação, o médico ginecologista solicitou densitometria óssea, Papa Nicolau e mamografia. Com alterações nesses exames, verificou-se uma mamografia BIRADS 4A. A densitometria estava adequada para a faixa etária. O exame Papa Nicolau evidenciou a presença de células. Subindo aqui, é porque tá lento, peraí. Tá. Ok. Presença de células escamosas com núcleo aumentado de volume,
contornos irregulares, cromatina hipercromática irregularmente distribuída e halo claro perinuclear. Diante deste achado, foram solicitados 2 exames complementares pelo ginecologista e encaminhada para o serviço de mastologia, do Hospital do Amor Amazônia, para tomada de conduta. Algum termo que vocês desconhecem no texto? O que é aquele PSA, professor? É antígeno prostático específico. É uma secreção que é produzida pela próstata e que fica presente tanto no líquido seminal quanto no produto do ejaculado, né? É um pouco da medicina legal, mas a gente pode adiantar, sem prejuízo à aula do professor Lucas, que ele é investigado, né, nos crimes sexuais, porque, às vezes, pacientes que são vasectomizados não mostram a presença de espermatozoides, mas mostram positividade para o PSA, né, para antígeno prostático específico. O PSA também é usado como referência, né, principalmente nos homens com uma determinada idade, o PSA sérico, né, o PSA sanguíneo, para você detectar lesões prostáticas. Isso aí a gente vai ver na aula que a gente vai ter do trato genital masculino. Então, PSA, o antígeno prostático específico, ele tem uma titulagem sanguínea que a gente usa como referência para investigar patologias prostáticas, principalmente o câncer de próstata. É um dos 3 pilares para a investigação do câncer de próstata. É o PSA sanguíneo, é o toque retal, né, direto da próstata, e a ultrassonografia. São os 3 pilares da propedêutica, né, da propedêutica do câncer de próstata. Respondido? Sim, tem mais um que eu não... mas pode só subir que eu não lembro o nome certinho. Se tiver Fosfatase, foi? Foi esse também, e também essa... Como que é essa densitometria óssea? Densitometria óssea é um exame de radiologia que ele visa detectar, digamos, a espessura, né, a densidade do osso. Então, ele é usado... É um exame que hoje em dia está meio em desuso. O pessoal não usa ele muito como referência. Mas, principalmente para mulheres mais idosas, né, se faz a densitometria óssea para estimar o cálcio, né, a rigidez, né, a densidade do osso. Principalmente para você ver, quando a mulher vai envelhecendo, ela vai perdendo, né, a capacidade de produção de hormônios ovarianos, entrando na menopausa, e aí ela vai perdendo cálcio nos ossos, os ossos vão ficando mais rarefeitos. Então, a chance dela ter fraturas aumenta. Então, é um exame meio que de prevenção para essa rarefação de cálcio e enfraquecimento dos ossos. Existem 2 sítios principais que são usados de referência nesse exame de imagem. Salvo engano, é aqui a cabeça do colo de fêmur, né? E eu não sei se é escápula, se é coluna, mas tem 2 índices mais, digamos assim, mais apropriados, 2 locais mais apropriados para fazer a densidade óssea. Provavelmente, essa questão da densitometria está aí para o professor Pedro, né, comentar alguma coisa com vocês. Eu acho que vai ser o tema da próxima aula. Justamente, porque esse é o caso 3, né? Uhum. Aí faz aquela coxa de retalhos, né? Patologia, cirurgia, medicina legal, vai jogando tudo aí, ortopedia, a limitação dos ossos aí e tal. Professor. Mas, Yasmin, pode perguntar, pode ficar à vontade. Você. Eu tenho só mais uma dúvida. No início, eu não lembro agora, fala a idade dela? 17 anos e meio. 17, né? Eu não lembro agora se ela falou ou se ele achou no exame físico alguma alteração na mama, mas, tipo assim, por que ele teria pedido a mamografia? Eu sei que deu alterado, né? Mas... Foi da mãe. Não deu uma A mãe dela, Yasmin.
porque Ah, são eu não duas vi. coisas, na verdade. A menina estava investigando essa questão do abuso, né, provável abuso sexual, e aí, durante a consulta, a mãe, a coroa, né, aproveitou a deixa, né, para fazer um bico, né, um check-up aqui com o ginecologista. Quando fala em mamografia preventivo e densitometria, a gente está falando da mãe da menina, da Valentina, tá? Ok? Ah, tá. Eu achei que tava falando dela, por isso que eu tava não entendendo nada. Eu acho É que porque vai Tá ser bom. outro tema de rádio também. para a gente encaixar a patologia aqui, a gente deu encaixar tudo, a gente deu uma multiplicada nos pacientes aqui por 2. Mais algum termo, mais alguma dúvida, mais alguma... Professor, o que que é ali mais lá em cima, eu acho que fala sobre um colo uterino friável. O que que é um colo uterino friável? Friável, eu já falei anteriormente algumas vezes, é quando você esfarela, quando o tecido ele está frágil, ele esfarela ao toque, entendeu? Entendi. A friabilidade é uma característica muito importante em lesões inflamatórias, onde você pode ter necrose tecidual, e na patologia, principalmente para a gente, nas lesões neoplásicas, a friabilidade fala a favor de perda de aderência celular, ou seja, ela é muito comum em lesões neoplásicas malignas. Quando a gente fala assim, o tecido é friável, é porque ele esfarela ao toque, entendeu? Uhum. Isso é que chama friabilidade. É um tecido mais sensível que ele, digamos assim, ele se desfaz, né? Ele não tem a mesma aderência entre as células. Então, o que a gente fala de friável é isso. Ele se desintegra e ele sangra ao toque. Quando você, por exemplo, você faz friável, material, úlcera com a superfície friável, endoscopia. Quando o cara tocou ali a superfície do endoscópio, ele se esfarelou, ele sai alguns pedaços, né? Uhum. Então, é bem característico de necrose, que pode haver em lesões inflamatórias, né, ulceradas, e pode também haver, principalmente para a gente da patologia, em lesões neoplásicas malignas. Porque as lesões neoplásicas malignas têm necrose, têm friabilidade. Já falei para vocês, quem lembra? Pode repetir, professor, por favor? Porque as lesões neoplásicas malignas têm necrose e têm friabilidade. Seria por conta dessa multiplicação exacerbada das células, a demanda de oxigênio, demanda de sangue para essas células serem grandes e talvez não serem supridas, essa friabilidade seria um resultado dessa deficiência de E, oxigenação, proveniência de sangue. exatamente, Matheus. A necrose presente, principalmente nas lesões malignas, é porque o tecido se divide muito rápido. E quando você tem necrose, muita área de necrose, fala a favor de lesões mais agressivas. O tecido, a célula se multiplica muito rápido e a vascularização não acompanha esse crescimento. Então, ele sofre necrose, tá? E a friabilidade, tanto devido à necrose, como também a perda das características da, 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 do, da própria célula, com alterações, né, no DNA da célula, gerando muitas vezes a falta de mecanismos de aderência entre as células. Então, são esses dois motivos que a gente tem nas neoplasias malignas, tanto necrose como essa friabilidade. Muito bem lembrado, Matheus. Não explicou assim uma sequência assim, mas entendeu realmente que é a multiplicação exagerada, o crescimento exagerado do tecido, não acompanhado da neovascularização adequada. Aí o tecido morre e sofre necrose. Ô, professor, mas no caso dela aí, a única hipótese seria câncer, porque não poderia ser uma gonorreia também, porque Então, a gonorreia também só tem essa secreção. Oi? eu falei também nos casos de inflamação, a gente pode ter friabilidade também. Sensibilidade, friabilidade.
por causa da inflamação. Esse caso aí, na verdade, essa parte aí da menina, da Valentina, não é minha, mas essa friabilidade que ela tem, provavelmente, é por causa da inflamação que ela tem associada score de mama. Hoje a gente tem até o Corrades, do coronavírus. A gente tem até as classificações também da tomografia de tórax, né? Do coronavírus, Corrades, eu acho que é alguma coisa desse tipo. A gente tem TIRADS, que é a classificação da tireoide, tá? De acordo com os achados radiológicos, né? Então, esse 4A aí vai ser falado para vocês pelo Pedro, tá? Não é da minha alçada, o pessoal perguntou na outra turma. Mas, assim, tudo que você vê RADS aí, RADS quer dizer em radiologia, né? B de mama, T de tireoide, CO de coronavírus. Hoje em dia tem tudo aí na classificação radiológica. Eles fazem esses scores aí. Na tireoide, a gente tem uma classificação que eu acho que talvez seja até mais antiga do que o TIRADS, posso estar errado, que é o critério de Chamas, que é o sobrenome de um pesquisador, de um radiologista brasileiro, inclusive que ele é muito bom, esse critério de Chamas, para poder a gente classificar. Os nódulos tireoidianos são classificados de acordo com a circulação. Quanto mais você tiver circulação central, maior a possibilidade de lesões malignas. Os nódulos tireoidianos, os nódulos benignos, eles caracteristicamente eles têm a circulação periférica maior do que a circulação central. A partir do momento que essa circulação vai se tornando mais central do que em relação à circulação periférica, a gente fala mais a favor de nódulos malignos. Mas isso aí vai ser só uma ilustração, por curiosidade, por causa desse score que foi colocado aí, mas vocês vão ver melhor com, provavelmente, o professor Pedro. Vamos para a patologia? Trato genital feminino. O que é o exame preventivo? Eu acho que eu dei aula para vocês, citologia cervivaginal ou não. Eu comecei a dar e a gente foi pro caso de gastrointestinal. Eu acho que eu dei, não? Eu me lembro que uma turma dessas de vocês eu tinha dado. Não sei se foi a B ou a A. O pessoal da outra turma estava cru. Disseram que não tinha sido para eles. Eu acho que foi para vocês. Mas, de qualquer forma, a gente vai começar do zero. Foi para a gente, só que foi bem o início mesmo. A citologia, né? Tá. Então, vamos lá. Eu tinha preparado os slides e, na hora, fomos para gastrointestinal. Tá, ótimo, então. Então, vocês estão mais ou menos do zero, como a outra turma também. Vamos lá. Todas as meninas, provavelmente, já fizeram um exame preventivo. Quais são as sinonímias? Que outros nomes vocês conhecem? E vocês podem ver aí nas requisições médicas. Papa Nicolau. Papa Nicolau. Preventivo. Preventivo. Aqui A a gente chamou citopatologia oncótica é o preventivo também. oncótica, citologia oncótica, Yasmin falou bem. O que mais? Falamos preventivo, citologia oncótica, Papa Nicolau. Citologia oncoparasitária. Às vezes vocês vão ver numa solicitação aí, PCCU.
exame preventivo do câncer de colo uterino, vai ser só essa inicialzinha, lá, PCCU. Vocês vão ver lá que é justamente isso aí. Então, tem várias sinonímias, mas é o exame de triagem, de screen, né, que a gente faz para detecção precoce de lesões do colo uterino. Quem tem que fazer o preventivo? Quem tem que fazer não é o procedimento. Que mulher tem que fazer o preventivo? Aquela que já tem a vida sexual ativa. Excelente. Todas as mulheres que já iniciaram a sua vida sexual, tá bom? Com que frequência elas têm que fazer? Uma vez ao ano, prof? Aí vai depender do resultado que a gente obtiver. Uhum. E existe um algoritmo, né, na Sociedade Brasileira de Ginecologia, um algoritmo do Ministério da Saúde do Brasil, e existem outros algoritmos aí de outras sociedades. Via de regra, como é que funciona? O algoritmo do Ministério da Saúde diz 2 exames normais em anos seguidos, a gente pode fazer trianualmente. Não sei se é bianualmente ou trianualmente, mas eu acho que é trianualmente. É trianual. Nas mulheres acima de Trianual. 25 anos, né? Acima de 25 anos. Então, 2 exames seguidos por ano, não, mas trianualmente. Como é que funciona na prática? No serviço privado, a mulher, se puder, faz 2 vezes por ano. Mas ela, via de regra, faz 1 vez por ano quando visita o seu ginecologista. No SUS, elas também tentam, geralmente, fazer anualmente, né? Por uma questão maior de segurança, se faz anualmente. Mas o algoritmo diz que 2 exames normais você pode ter até esse intervalo de 3 em 3 anos. Mas, via de regra, todo ano, toda mulher faz esse exame, né, quando a cultura permite que elas façam anualmente. Muitas relaxam, e mesmo com exames alterados, às vezes passam 2, 3 anos, ou como Dona Fátima aí, que praticamente tentou a sorte aí, né, fez uma roleta russa aí, passou 10 anos sem fazer seu acompanhamento. Apesar de não dizer a idade de Dona Fátima, como a filha tem 19 anos, essa Dona Fátima deve ter no mínimo 39 para mais a idade dela. E o que mais que a gente fala? É bom o exame preventivo, Papa Nicolau, tem exame melhor para prevenir o câncer de colo uterino. Se vocês pensarem aí parentes de vocês, qual é o exame que vocês vão escolher? O que é que você vai fazer aqui com Dona Fátima? Eu escolheria o Papa Nicolau, sim. Mas ultrassom... Perdão? Da turma, não? Ah, não. Eu pensava que tu estava na turma na aula anterior. Não, é porque a gente teve o caso anterior, né? Aí eu pensava que tu estava nas 2 turmas. Estava pensando que era na aula passada. Fale que eu não ouvi, não. Você falou... Sobre a alteração celular, né, prof? Que o Papa Nicolau, a gente consegue ver isso. Se começar uma mudança celular, eu consigo ver isso num Papa Nicolau, e ao contrário de uma transvaginal, que eu não vou conseguir ver algo mais macroscópico, né? O exame de imagem para qualquer tipo de prevenção no câncer, principalmente no câncer de colo uterino, ele é inútil, né? Porque a gente não tem como detectar uma alteração precoce. Para você detectar uma alteração no exame de imagem de uma alteração de câncer de colo uterino, você já vai ver uma lesão extremamente avançada, né? Então, ele é um exame bom, barato, e, quando bem realizado, ele é extremamente eficaz para a prevenção do câncer de colo uterino, né? Lembrando que ele é um exame citológico, um exame citopatológico, diferente daquela core biópsia que a gente fez lá no fígado, que a gente tem um tecido, diferente das biópsias que a gente faz por endoscopia, diferente das biópsias que a gente faz de pele, e a maioria dos exames
que o patologista faz, ele é um exame de citologia. Às vezes, quando o tecido é friável, vem células, né? Vem pedaços de tecido associado, quando as lesões são muito avançadas, quando está friado. Mas, via de regra, ele é um exame onde você vai ter células isoladas. E aí você vai ter que avaliar o aspecto da célula e não do tecido. O exame histológico, você tem a possibilidade tanto de avaliar a célula, como uma relação de célula com célula e daquele epitélio com os outros tecidos. Né? Avaliar a possibilidade de invasão e outras alterações que você pode ter presente em lesões neoplásicas e etc. Então, é um exame de citologia, como a punção aspirativa da tireoide, como os líquidos pleural, ou líquido derrame pleural, ou líquido ascítico, ele é um exame onde você detecta as células. E aí você vai ver as características celulares, principalmente. E características celulares a gente pode observar de forma geral. O que é que a célula tem? A célula tem 3 coisas principais. Núcleo, citoplasma e a membrana citoplasmática, né? Isso aí é o que a gente vê na microscopia óptica, né? Na microscopia eletrônica, você vai ver as organelas citoplasmáticas, você vai ver um bocado de coisa a mais. Mas na citologia você vai ver principalmente essas alterações, além da intensidade de coloração que essas estruturas vão ter. Quando a gente fala em uma estrutura hipercromática, é porque ela capta melhor o corante. Então, ela está mais escura do que o normal. Núcleos mais escuros do que o normal geralmente representam atividade celular mais exagerada, mais exacerbada. Quando é que a gente tem atividade celular mais exacerbada? Quando a célula está trabalhando mais. Quando ela está com o metabolismo dela mais exagerado. Casos de células reativas, né? Presença de reação inflamatória. E caso de células neoplásicas, né? Que aí eles vão ter um metabolismo mais rápido. Então, eles vão geralmente ser mais hipercrômicas do que o habitual. Vão ter uma coloração mais escura do que o habitual. E outra alteração citológica, além da coloração do citoplasma e do núcleo, a gente pode ter. O núcleo pode ficar com vários núcleos, né? Você pode ter multinucleação. O núcleo também pode ter um nucléolo evidente. A gente pode ter alteração no volume e na forma de núcleo e de células. Quando a gente tem alteração no volume do núcleo, a gente vai ter uma alteração na chamada relação núcleo-citoplasma. O núcleo é muito grande para a porcentagem de citoplasma que aquela célula deveria ter. Então, todas essas alterações podem nos orientar e podem nos guiar para muitos agentes específicos. As alterações que a gente vê aqui, e que são descritas, né, nessas células escamosas, eles transmitem para a gente um agente específico. Tá? Eles são praticamente característicos de um agente infeccioso específico, extremamente importante no estudo da patologia do colo uterino. Tá? Quem lembra dele, quem chuta, quem sabe, quem quer falar? HPV. Opa, alguém falou aí, falou baixinho, falou com vergonha, fale alto. HPV, professor? Isso, Giovana, é o HPV, papiloma vírus humano.
Quando ele interage com a célula escamosa, ele dá ele vira uma estrutura, ele tem um nome específico chamado coilócito. Coilócito. A célula escamosa infectada pelo HPV, ele dá um aspecto específico que é o chamado coilócito. Em que consiste o coilócito? Em toda essa descrição que a gente viu aí. A gente tem um núcleo aumentado de volume com contorno irregular, que a gente, de forma, digamos assim, vulgar, né? Eu já falei para vocês que o patologista, muitas vezes, ele associa a forma, as imagens que ele vê com coisas da vida habitual. Então, o núcleo aumentado de volume com irregularidade no contorno, a gente chama de ameixamento nuclear, porque ele lembra uma ameixa, né? Ele fica mais escuro e fica com aquela superfície irregular, né? Áreas de retração no contorno desse núcleo. Outra característica que é presente e muito bem evidente é o halo claro perinuclear. Então, a área de citoplasma ao redor do núcleo, ele perde a coloração, ele fica claro. Esse halo claro perinuclear ele não é uma coisa exclusiva do HPV. Mulheres jovens têm muito glicogênio ao redor do núcleo, e aí eles também podem dar esse aspecto do halo claro perinuclear, só que o halo é diferente. Ele não tem alterações nucleares, esses núcleos são regulares, tem um contorno geralmente irregular. Então, as alterações não são iguais à que a gente tem no HPV. A gente tem um outro agente também, um agente fúngico, a chamada cândida, que por vezes também pode dar o chamado pseudocoilócito, que são células reacionais que podem também ter esse halo, claro, perinuclear. Tá? Falando agora juridicamente, qual é o grande problema de a gente afirmar, mesmo com todas essas características, que a paciente tem HPV? HPV é uma doença sexualmente transmissível, então, dependendo do contexto, ele pode trazer sérias consequências nas relações familiares, nas relações matrimoniais. E a gente sabe que ele é um vírus, e como praticamente todos os vírus, excetuando alguns aí, eles podem ser combatidos pela reação inflamatória do organismo e ele ser curado ou ele se tornar inaparente após algum tempo. Então, se você faz uma referência ao HPV, geralmente a gente faz sugestionando a presença do HPV pelos achados morfológicos, e aí a gente orienta a realização de imunistoquímica ou de hibridização para classificar o subtipo de HPV. A gente sabe que existem vírus que têm um poder oncogênico maior do que outros vírus do HPV. Então, subtipar para saber se ele é um vírus de alto grau oncogênico ou de baixo grau oncogênico tem uma certa importância para o acompanhamento e o desenvolvimento da lesão nessa paciente. Então, falando de forma geral no exame preventivo, voltando aqui, a gente já sabe que é um exame de citologia, a gente já sabe que é um exame barato, fácil de fazer e com resultados, né? A gente tem uma classificação, que é a classificação de Bethesda, né? Bethesda também tem uma classificação para tireoide, e a gente tem uma classificação que o resultado que eu colocar aqui no Brasil, ele vai ser entendível, né? Ele vai ser compreendido nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Por quê? Porque eles têm uma classificação universal, né? Não pode fugir muito daquilo. Então, ele tem essa facilidade também. A classificação que a gente faz aqui pode ser entendida em qualquer canto do mundo, por obedecer essa classificação de Bethesda. Ô, Vamos prof, lá.
Falem. Esse ameixamento é os contornos irregulares da célula, é? Contorno irregular, aumento nuclear e hipercromasia. Beleza, Então, obrigada. Característica, o núcleo fica maior, fica irregular, né, como se fosse aquela superfície enrugada da ameixa, e também ele fica mais escuro, às vezes com a distribuição irregular de cromatina dentro do núcleo, né, não fica aquela distribuição bem característica, bem uniforme, entendeu? Tem área que está mais escura, tem área que está um pouco mais clara. A gente vai ver muito bem quando a gente tiver aula de imagem, né? A gente vai ter essas aulas de imagens. Vamos falar do exame de Papa Nicolau de forma geral. Então, a gente tem lá agora a técnica. Quem é que faz? Quem é responsável por fazer esse exame? Prof, eu acredito que qualquer pessoa, porque até uma técnica faz a coleta. Até quem? Técnica. Isso, Técnica de Daiane. enfermagem. A técnica de enfermagem? Isso é bom ou é ruim, Daiane? Isso é bom ou é ruim? Vamos lá. Olha, eu acredito que, assim, não sei, né? Eu acredito que não era para acontecer, mas é a realidade, né? Mas eu acho que é proibido. O certo é o ginecologista Ou enfermeiro. e o enfermeiro. O que acontece, Daiane? Seu curso é um curso de 6 anos. Se você fizer ginecologia, você vai fazer mais... Eu tô tão leso depois do Covid. É 2 anos ou são 3 anos a residência de GO, hein? 3 anos, né? Acho que é 3 3 anos. anos, professor. Então, 3 você vai anos. estudar 9 anos, você vai ter horas e horas de prática, você vai ter a oportunidade de ver, revisar, estudar aquilo várias vezes. Você sabe que em medicina, a prática ela é muito importante. Se você vê a lesão pela primeira vez, você pode confundir com outra. Se você vê essa lesão 1000 vezes, provavelmente você não vai errar ela de novo. Não desmerecendo nenhum tipo de profissional. Mas, hoje, existem profissionais médicos ruins. Nós não somos perfeitos. Nós, médicos, não somos perfeitos. Existem técnicos, existem não médicos, né, outros profissionais não médicos, que são extremamente competentes, extremamente experientes. Mas o que é que acontece? Um ginecologista, provavelmente, realizará uma coleta melhor do que uma pessoa que teve, sei lá, 2 anos, eu não sei quantos anos é o curso técnico de enfermagem, eu acho que falaram na outra aula que são 2 anos de um curso técnico de enfermagem. Então, muitas vezes, a pessoa não tem um conhecimento anatômico, muitas vezes a pessoa não sabe a importância de colher tanto a espátula quanto a escovinha lá dentro do canal endocervical, que vocês têm quando passam pela faculdade. Por quê? Porque vocês vão conhecer as estruturas anatômicas, vocês vão conhecer a estrutura histológica e vocês vão saber a importância de fazer essas duas coletas e fazer a coleta bem feita. O que é que hoje, infelizmente, a gente vê muito? O paciente faz 1 ano, exame normal, histologia normal, 3º ano normal, 4º ano normal, 5º ano normal, às vezes a vida toda, 10 anos, citologias normais. Aí, quando chega no 10º ano, aí vem lá uma lesão de alto grau, uma suspeita de um carcinoma invasor, uma suspeita já de um câncer instalado. Aquela lesão surgiu de um ano para o outro? Não. Essas lesões elas têm um espectro de evolução, e esse espectro de evolução é extremamente bem estudado, por causa principalmente da relação com o HPV, que é muito conhecida. O câncer de colo uterino é um dos melhores, digamos assim, dos melhores exemplos a serem estudados da evolução da carcinogênese, principalmente relacionada a um agente específico, que é o HPV, entendeu? Então, assim, a gente sabe que existe uma progressão nessa evolução, que vai da infecção pelo HPV, a lesão de baixo grau, lesão de alto grau e carcinoma
invasivo. Então, existe essa progressão. Muito improvável um paciente que tem 1 ano de uma citologia normal, no ano seguinte apresentar um carcinoma invasor. Digamos, de coletas bem feitas. Não estou discriminando nenhum tipo de profissional. Vejo coletas mal feitas também de colegas médicos, inclusive de colegas ginecologistas. A coleta, primeiramente, ela tem que ter um giro de 360 graus em toda a superfície ali da mucosa, né, daquela região do colo uterino da ectocervix, né, onde tem essas células escamosas. A coleta também tem que levar em conta as células glandulares, o epitélio glandular do canal endocervical. Então, para isso, tem a introdução daquela escovinha que vai lá dentro e que colhe as células endocervicais. Vamos lá, as meninas aí que têm melhor conhecimento sobre o assunto. O que é que tem entre a endocervice e a ectocervice no colo uterino? Qual é a estrutura que está presente ali, que é extremamente importante? Os meninos podem falar, viu, se souber. Seria o miométrio? Não, Matheus. Matheus foi um chute longe, hein, Matheus? Seria a disfunção escamocular, professor? Quem está falando aí que não está aparecendo para mim? Isabela. Isabela, excelente. É a chamada JEC, ou junção escamo-colunar. Por que junção escamo-colunar? É uma transição brusca entre o epitélio escamoso da ectocervice e o epitélio colunar glandular da endocervice, do canal endocervical. Professor, pode repetir, fazendo favor? A gente vai ter ilustração. Eu até na outra aula eu vou ter aqui uma ilustração aqui, parece uma bunda, mas não sei se vocês estão vendo aí. Agora eu estou vendo aqui. Tem uma ilustração horrorosa aqui, tá? Mas isso aqui seria a junção escamo-colunar. Só sobe mais um pouquinho, professor, o quadro. Eu vou descer aqui o computador para ele. Tá feio, tá parecendo um bumbum. Tá, parecendo uma bunda. Tá mesmo. Aqui a gente tem epitélio escamoso, que é a chamada ectocervice, tá? Aqui a gente tem o canal endocervical, que vai se comunicar aqui com a cavidade uterina. A junção escamo-colunar fica aqui nessa região, que coincide com o chamado orifício, geralmente coincide com o chamado orifício cervical externo. E qual é a importância? Deixa eu ver se sai. Eu sou JEC. Eu sou destro, tá? Mas estou escrevendo com a esquerda. Qual é a função dessa estrutura aí chamada JEC? Qual é a função? Não. Qual é a importância? Não é função, não. Qual é a importância dela? Em relação à neoplasia, professor, que aí é o principal foco? Isso, excelente, Giovanni. Porque as lesões gostam dessa região e geralmente surgem aí nessa região. Tem uma região de transição ali, né, professor, de tecidos. É uma região de transição, é uma região de multiplicação celular, tá? Geralmente o tecido se reproduz ali, vai gerando células para a região circunvizinha. Então, onde tem divisão celular, a célula está fragilizada. Então, o vírus ele entra melhor. Por que o vírus ele entra nas células basais? Porque ali as células estão se multiplicando. Elas ficam mais vulneráveis. Por que o vírus não é tão evidente na mucosa da vagina e da vulva, apesar de acometer? Mas não gera tanto câncer, gera mais condiloma. Porque as células são mais maduras, são mais resistentes. As células geralmente têm a queratinização, então elas são mais resistentes à entrada desse vírus. Lá, nessa região, tem a multiplicação celular, tem essa zona de transição, então elas estão mais vulneráveis. Então, ali é onde surgem as lesões principais. Por isso, a importância de coletar a escovinha, para você trazer células dessa região. Se você faz a coleta só da ectocervice,
muitas vezes você não vai conseguir coletar essas células. E às vezes você pode ter uma lesão inicial, uma lesão incipiente, como também você pode ter um adenocarcinoma, né, das células glandulares lá dentro do canal endocervical, que pode passar totalmente desapercebido pela ausência da coleta adequada. Então, está aí a importância da junção escamo-colunar. Essa junção escamo-colunar, por que eu digo que ela é geralmente coincidente com o orifício cervical externo, que é aquele orifíciozinho que fica ali no centro do colo. E nas mulheres nulíparas, né, que não tiveram parto, ele geralmente é circular, ou nas idosas. E nas mulheres multíparas, geralmente ele é em fenda transversa. Em algumas situações, principalmente na atrofia das mulheres mais idosas, essa jeca ela pode estar mais profunda, pode estar mais dentro do canal cervical e não coincidir com esse orifício. Nas mulheres mais jovens, ou em casos de algumas inflamações, essa jeca pode apresentar o ectrópio, ela pode estar mais para fora desse orifício cérvico-vaginal. Ele pode ter tanto o entrópio para dentro, como o ectrópio para fora. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que geralmente ele coincide com esse orifício cérvico-vaginal, tá? Externo. Desculpe. Orifício cervical externo, não tem nada de cérvico-vaginal, não. Então, a gente já falou. O esfregaço, ele é bem colhido se ele trouxer para a gente 2 tipos celulares. O escamoso, da ectossepse, e o glandular, da endossepse. Obviamente, abrindo exceção para as mulheres que são esterectomizadas, onde geralmente você faz a coleta só do escamoso, ali do fundo de saco, que fica remanescente. Vamos lá, vamos falar mais. Dúvidas, perguntas, experiências pessoais? A vizinha mostrou um exame assim para mim, eu não sabia o que era. Estou preocupada, professor. Estou preocupada que, assim, clínicas de renome, clínica enorme aqui, técnicas que colhem o preventivo. Experiência minha, que eu quase bati em todo mundo lá também, porque eu queria arrancar a roupa uma vez só e não consegui. Entendeu? O que acontece? Porque muitas vezes a gente tem falso negativo. A coleta é mal feita. Imagine as fases, né, do processamento desses exames, até que vem para você o resultado. Às vezes a coleta é mal feita, não só pelo técnico, às vezes o ginecologista vai atender 50 pacientes em 2 horas e o cara tira a roupa aí, deita ali, no tempo que ele está colhendo de uma, já está examinando o outro ali, conversando com o outro, então, às vezes a gente também peca na hora da coleta, não só são os técnicos, mas, como eu falei para vocês, quanto mais experiência, quanto mais casuística, quanto mais conhecimento de histologia, melhor a coleta deve ser feita. Tem a fase da fixação também, o João falou aí muito bem, a curva de aprendizado. Quanto mais se faz, melhor a gente faz, geralmente. A fase da fixação, a fixação pode ser inadequada. Você pode botar muito fixador, aquele spray fixador, e prejudicar a forma de coleta. Às vezes o cara tem uma mão mais pesada, sangra, enche de sangue a lâmina. Aí a gente vai ver as limitações quando a gente tiver a aula direitinho de citologia na próxima semana, tá? Se o cara não colocou imediatamente ali no álcool absoluto, ou colocou no álcool hidratado, excelente, quando falou aí, pode botar no álcool a 70%, então não é ideal, seria o ideal o álcool absoluto, melhor, tá? Identificação, transporte, e o mais importante, quem é que vocês acham que deve fazer a leitura da lâmina? Médico patologista ou um ginecologista com especialização em sintomatologia. Minha esposa, ela é farmacêutica e bioquímica e ela tem pós-graduação em citologia cérvico-vaginal. Nunca deixei ela fazer um exame lá no meu laboratório. Não faz. Quem faz sou eu. Tá? Não é que ela não seja capacitada. É porque a gente tem
Inclusive, foi um erro nosso, inclusive em muitas áreas da medicina, durante muito tempo. A gente não esperava essa proliferação de cursos, outros cursos de saúde, e a gente começou a abrir mão de muita coisa. A citologia cervico-vaginal mesmo, a gente não consegue de novo. Aí já está pacificado. Inclusive, os farmacêuticos e bioquímicos, eles querem, às vezes, pegar a histologia. Tem uns que, lá em Pernambuco, tem uns que estavam dando laudo de lesão de pele, de vesícula biliar e tal, não sei o quê. O osso, o cara não quer pegar, né? As partes moles, os cânceres, neuro, essa parte aí o cara não quer pegar só o filé, quer só pegar a parte fácil, né? Histologia, não. Citologia pode, João. Histologia, não. Histologia é patologista, tá? Prof, mas aí como é que vai para o laboratório? Aí é o laboratório que contrata esse tipo de médico? Não, ele abre o laboratório dele, faz convênio com um determinado serviço de saúde, e aí o pessoal se dana lá fazer biópsia, entendeu? Existe a chamada concorrência desleal também, as pessoas dão retorno, pagam porcentagens para o pessoal encaminhar material para você, entendeu? Então, existem algumas coisas hoje na medicina que você não acredita, entendeu? Que existe, mas existe. Na medicina e na área da saúde como um todo, né? Não estou falando só na medicina. E aí foi necessário, lá em Pernambuco, o pessoal do Ministério Público, as sociedades médicas e as sociedades de especialidade intervir, né? Para conter isso aí, porque se você deixar, vai prolifera no Brasil todo, e aí a gente vai concorrer com pessoas que não, entre aspas, não se sacrificaram da mesma forma que a gente tem se sacrificado para fazer a graduação de medicina e as nossas pós-graduações futuramente. Então, infelizmente é isso. Às vezes o exame não fica aquém do ideal, por causa que ele tem um prejuízo em alguma parte dessa cadeia, né, de custódia do exame. Bioquímico, biomédico, eles podem emitir laudos de exames normais. Se eles existem os profissionais superiores, né, que eles fizeram a faculdade, fizeram a pós-graduação, e eu tiro o chapéu para eles, é uma área de atuação. Mas existem os chamados citotécnicos. Sabe quem é o citotécnico? Como é que vocês acham que é a formação do citotécnico? Não sei. Vamos lá. A curva de aprendizado preventivo é muito difícil. Jonathan, o primeiro exame que a gente vê, eu tinha só visto a curva de aprendizado. O primeiro exame que a gente começa a ver na residência de patologia, e é praticamente o que a gente vê o primeiro ano todinho de patologia, é exame citológico. Tanto citologia cervico-vaginal, a gente vê até enjoar, citologia de tireoide, citologia de líquido, né? Líquido pleural, líquido ascítico, né? Função de tireoide. Isso é a nossa rotina no primeiro ano, praticamente tudo isso. E SVO, né? Serviço de Verificação de Óbitos, como eu já falei para vocês, é o análogo do IML para a morte natural, que é um órgão vinculado à saúde que faz necrópsia, que infelizmente a gente não tem aqui no nosso estado, tá? Aí vem cá, o que o biomédico farmacêutico está analisando, que mais tem, certo, a Daiane colocou aí, que o biomédico e farmacêutico, eles podem, né, hoje em dia já é reconhecido que eles podem assinar o exame, só que se orienta que os exames positivos, né, os exames que dê alterações, que sugerem ou que confirmam as lesões de alto grau, elas sejam confirmadas pelo profissional médico, tá? Então, os laboratórios geralmente têm essa retaguarda para que o médico dê essa conclusão, né? essa robustez para o exame. Citotécnico. Se vocês tiverem qualquer funcionário em casa, também não é menosprezando nenhum tipo de pessoa. Mas se você tem sua cozinheira, por exemplo, e ela vai ali numa faculdade X, não é na finca, é outra faculdade,
existe um curso de citotécnico. Ela chega lá, ela não é profissional de saúde, ela nunca viu nada de saúde, ela não conhece nada de saúde, e ela se inscreveu no curso de citotecnologia. Ela vai ser um citotécnico. Então, ela faz um curso técnico, né, tem um treinozinho, vê umas células, vê o contorno, vê que é redondo, vê que um é rosinha, outro é roxinho, outro é... Ai, o bacilozinho é longuinho, a gardnerella parece uma areia molhada, tal, não sei o quê, e aí ela se habilita como citotécnica. Tá? Eu sei disso porque na época que eu estava fazendo direito, um colega meu, ele disse, Eduardo, tem um laboratório, né? Tem. Não, porque minha esposa está fazendo citologia lá na faculdade X. Não é a FIM, que é a outra. Aí ele disse, não, tem como arrumar um estágio, alguma coisa para ela lá no negócio? Eu disse, rapaz, tenho não, que é muito pouco material, só quem faz sou eu, não tenho não tenho como dividir não. Mas assim, ela era dona de casa, cozinhava, fazia pratos para evento e tal, não sei o que, ela não tinha nenhuma formação em área de saúde. Eu vou dizer que ela vai ser uma profissional? Talvez não. Talvez se dedique, talvez seja esforçada, tal, não sei o quê, mas não tem o conhecimento que o profissional de saúde tem. Não tem o que o bioquímico, o que o biomédico estudou, o que o médico estudou para ter essa habilitação. Entendeu? Então, às vezes, falta o raciocínio clínico. Para os biomédicos farmacêuticos, falta a associação do raciocínio clínico, muitas vezes. Falta a capacidade de ligar para o colega, de conversar com o colega, olha, você viu que aí tal, não sei o que, e o rapport, né? A aceitação, né? A orientação adequada para você laudar esses exames, tá? Mas, assim, infelizmente, é como a gente fala, né? Tem a medicina do rico e a medicina do pobre, né? O pessoal aprovou aí médicos sem ser contratados, sem passar pelo Revalida, mas eles nunca vão lá para o postinho de saúde, se atende do SUS, nem do SUS, nem vão para a UPA, né? Eles vão para os serviços particulares, eles vão ser remunerados condignamente, eles vão ter seus planos de saúde pagos pelo judiciário, aí, pelo legislativo. Então, para eles é muito cômodo, né? Fazer uma medicina para o pobre e uma medicina para o rico. Infelizmente, essa é a realidade, tá? Mas, de antemão, sem desmerecer nenhum profissional. É só a questão do curso de medicina ser o curso mais puxado, né? Ser o curso mais longo e com a carga horária maior. Então, teoricamente, o curso tem que ser, a formação de vocês tem que ser mais adequada do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outro profissional de saúde. O que mais? Lembrando, é um teste de rastreio. Então, não é mérito nenhum a gente dar um diagnóstico de lesão de alto grau. Lesão de alto grau é fácil de dar esse diagnóstico. O mérito da gente é como um exame de rastreio, um exame, como o próprio nome diz, preventivo, é identificar as lesões iniciais, aquelas alterações mais sutis que a gente pode observar e que a gente vai consignar no nosso laudo para auxiliar o colega lá, o clínico, né, o ginecologista, a tomar a conduta adequada. Citologia cervivaginal, vê só as células, a gente vai ver só os aspectos morfológicos da célula, a gente vai dar diagnóstico só de câncer? Não, por isso que às vezes você tem um nome chamado oncoparasitária. Você vai ver a flora daquela secreção vaginal. Normalmente você vai ter os chamados bacilos de Doederlein ou Lactobacillus SP. Mas, em casos patológicos, você vai ter todo tipo de micro-organismo ali. Vírus, bactérias, fungos, que vão ser colocados lá no laudo e vão guiar, né, o teu laudo vai guiar a conduta do médico assistente, né? Pode ver tricomonas, pode ver alterações sugestivas de infecção por clamídia,
Uma das lesões mais lindas que eu acho é a cândida. É belíssima a cândida lá na lâmina, ela fica bem evidente, tá? A gardnerella parece uma... Quem já foi na praia ali que vem a onda que molha, assim, a gente chama de areia molhada. Você vê aquele aspecto. O grande problema é a judicialização hoje em dia dos exames, da medicina como um todo. O que é que acontece? HPV é uma doença sexualmente transmitível, clamídia também, tricomonas também. Então, quando você conseguindo isso com laudo, você pode gerar sérios problemas matrimoniais. Então, você tem que ter muito cuidado e muita atenção nisso daí, né? E como eu falei para vocês, o HPV, as lesões de baixo grau, elas podem ter parece que até 90% de resolutividade, entendeu? Por isso, muitas vezes, você não interfere, você faz o acompanhamento. E aí essa paciente repete depois de um tempo, depois de alguns meses, em outro laboratório, dá negativa, ela vai lá e te processa. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente coloca o efeito pato viral, o clínico entende, né, que aquilo é HPV, e se ele tiver dúvida, se a epidemiologia não for favorável, né, se tiver aquela confusão dentro de casa, aí ele vai pedir a hibridização ou a imunistoquímica para confirmar e também para saber o subtipo de HPV que aquela paciente lá tem. Dúvidas, conversem, perguntem, falem. Pode levar. Vai ficar bem melhor na. Pois não, João. Pode levar até anos, né? Tipo, alguém que tenha contraído o vírus a manifestar as lesões mais complicadas, né? Tanto que começa a vacinar bem cedo, né? A vacinação, ela começa muito cedo, porque ela só tem eficácia se o paciente não teve contato prévio com o vírus. Então, não adianta você fazer uma vacinação do HPV em adulto, onde, teoricamente, ele já pode ter tido relação desprotegida e ter tido contato com o vírus, que ele não vai ter eficácia. Por isso que a vacinação se inicia nas meninas pelo calendário do SUS com 9 anos e nos meninos com 11 anos. Inclusive, foi um avanço muito bom a gente ter essa vacina pelo SUS, porque ela é uma vacina cara, né? Então, ser incluído no Programa Nacional de Imunização, né, no PNI, foi uma vitória muito grande para a população como um todo. O meu menino tem 11 anos, ele foi vacinado agora. Mas a vacinação, Jonathan, a médio e longo prazo, ela tem uma tendência a diminuir os casos de câncer de colo uterino. Mas por que não erradicar? Porque a vacina ela não é absoluta. A vacina ela tem os subtipos principais. Porém, a gente sabe que existe mais de 200 subtipos aí de HPV, né? Apesar de uns ser mais oncogênicos, né? Os mais oncogênicos estão contemplados na vacina, outros mesmo, considerados como de baixa oncogenicidade, podem evoluir para câncer de colo uterino, tá? Então, assim, ele tem a importância, mas tem também as limitações. Tem essa questão da idade, tem a questão dos subtipos, né, que eles geram a proteção, e uma coisa que também gera uma certa limitação é a questão do conservadorismo, né? Os pais, muitas vezes, principalmente aqueles mais machistas, mais conservadores, eles não aceitam, não admitem a hipótese de vacinar as filhas, muitas vezes, as crianças, achando que não, elas sempre vão ser puras, vão ser sempre perfeitas e não vão ter, ocasionalmente, uma relação desprotegida com um rapaz que... eu digo rapaz ou moça, né? Vice-versa, que já teve, assim, uma relação desprotegida com outra pessoa. E essa outra pessoa teve com 10 e esses outros 10 tiveram com mais 10. Ou seja, a questão é uma evolução, uma multiplicação de parceiros, né? Às vezes você tem uma relação, eu digo muito isso quando a gente fala em patologia ginecológica, a menina às vezes, não, ele é tão bonitinho, ele é tão santinho, ele é tão certinho, eu vou ter uma relação desprotegida. Tem, hoje em dia, quando a gente tiver o cuidado de ter uma relação desprotegida, homem ou mulher, a gente deve fazer que nem como se fosse casar, fazer todos aqueles exames pré
nupciais. De Tá? astrologia. No momento que a pessoa decide ter uma relação desprotegida com o namorado, com seja quem for, com um ficante aí fixo, né? É ideal, tranquilo, Yasmin, tranquilo. É ideal que se faça todos os exames como se fosse um casamento. Por quê? Porque você não vê cara de HIV, você não vê cara de HPV, você não vê cara de hepatite, né? Então é ideal que cada um procure um ginecologista, um urologista, peça todos esses exames, e aí o momento de decidir, né, para ter uma relação desprotegida, obviamente, né, com os cuidados para evitar gravidez indesejada também. Pessoal, acho que dá para a gente ficar por aqui. Na segunda-feira à noite, 7h30 da noite, a gente vai começar a parte teórica junto com as imagens, né? Aqui o caso fica fechado, tá? A gente abriu e fechou 2 casos no mesmo dia, porque essa dinâmica para mim é meio difícil, conversar muito, eu falo mais do que pergunto, falo mais do que vocês, às vezes até não dou a oportunidade de vocês falarem, tá? Mas falem, viu, se vocês quiserem. Mas aí seria uma paciente, essa paciente aí que foi feito o Papa Nicolau dela, ela tem a chamada lesão intraepitelial de baixo grau, compreendida pelo efeito citopático viral do HPV, tá? Vai precisar biopsiar? Se quiser, biopsia. Mas a conduta geralmente é expectar, né, diminuir o tempo de screening dela de 1 ano para 6 meses, por exemplo. Repetir por 6 meses e a gente vê se essa lesão desapareceu, se essa lesão piorou, né? Passou para um grau mais elevado. Geralmente é assim que acontece. Ok? Tudo de bom? Bom final de semana. Beleza, professor. Semana que vem vocês vão se apaixonar aí por citologia. É muito Que melhor. leitura. Delícia, é ótimo esse assunto aí. Mesmo livro. A citologia vocês não vão ver no Robbins. Mas, assim, é uma aula bem ilustrativa, é uma aula que a gente começa a ver antes de ver a histologia. Ela é fundamental, né, para a gente entrar na histologia, mas a fonte é o Robbins mesmo, aquele livrão da capa roxa. Não está aqui, eu acho que está no carro. Está no capítulo 22. Beleza, então. Dei uma lidazinha para a gente discutir melhor na próxima aula. Abraço. Abraço, professor. Obrigada.